Bom, já está no ar, né? Está no ar? Ah, legal. Então vamos lá então, gente. Em todas as redes sociais do JK do Povão, mais um episódio de JCast, o podcast com a sua amiga Nel Fernandes do Brasil. Ai, gente, estou muito feliz hoje. Hoje aqui no nosso podcast a gente recebe ele que é um dos deputados mais polêmicos desse nosso Brasil. E a gente tem a felicidade desse deputado polêmico que defende seu povo ser do nosso Pará. Hoje eu recebo ele, que é odiado pelos seus adversários, mas também muito amado, inclusive muito amado, com mais de 100 mil eleitores que deram a ele uma cadeira na Câmara Federal. Eu estou falando dele, Lenildo Sertão, o Caveira! Tudo bom, deputado? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem, Nel Fernandes, bem como todos os ouvintes, telespectadores aqui do JCast. O podcast com o Nel Fernandes, prazer recebê-lo aqui. A né? honra toda minha. Muito obrigado. Aí todo mundo falando, meu Deus, você vai conseguir levar o Caveira para ser entrevistado? Olha, ele é muito polêmico. Hoje eu quero conhecer o outro lado desse Caveira. Você se acha mais amado ou mais odiado, Caveira? Mais amado pela direita e mais odiado pelos esquerdopatas, o pessoal socialista que odeiam de fato a bandeira do Brasil. Me diz uma coisa, você veio lá do Goiás, né? Verdade. Eu vim lá de Goiás, não é do sertão, não, é de Goiás. Você veio de Goiás. Como foi para você chegar aqui no Pará, né? Na verdade, você morou em São Félix do Xingu, é isso? Bom, cheguei... Conta pra gente essa história, sua chegada aqui no Pará. Fui policial militar no estado de Goiás e cheguei no estado do Pará com as minhas próprias pernas, sem convite de ninguém. Eu vim através de concurso público, foi aprovado em um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil, que é ser delegado de polícia. Para isso eu me preparei muito, sou formado em contabilidade, em direito, pós-graduado em direito penal, administrativo, constitucional e aprovado em 2 concursos públicos. Aí me conta, você veio pelo concurso para ser delegado. E aí a minha primeira lotação foi na cidade de Redenção, local onde empenhei na função principalmente de combate à corrupção, prendendo traficantes, prendendo homicidas, foragidos da justiça, principalmente covardes também, que maltratavam as mulheres. Essa era uma das nossas bandeiras lá em Redenção, e também enfrentando o crime organizado. E com essas prisões, algumas prisões até polêmicas, cheguei a prender policiais militares que traficavam drogas, ajudei a afastar diversos servidores públicos das suas funções, prendi vereadores e também ajudei na prisão de um prefeito. E com essa intensidade nas prisões e com o braço firme do Estado, usando da minha arma e da minha algema, o pessoal, principalmente da cidade de Redenção, alguns já falaram, olha, esse delegado aí é Caveira, ele tem um curso de Caveira lá do estado de Goiás, ele foi policial militar. Então todo esse enfrentamento contra bandidos, criminosos, alguns a gente teve que chegar ao finalmente, esse é o trabalho da polícia, limpar esses lixos das ruas, e eu fiquei conhecido assim. Então vem daí Caveira, o nome Caveira. E aí comecei a trabalhar em Tucumã depois de 2 anos e, na sequência, fui trabalhar em São Félix do Xingu, onde fiz a maioria dessas prisões e me tornei o vereador mais bem votado daquele município. E você é muito ligado, né, à questão de segurança. Todo o teu trabalho, inclusive como deputado, você continua muito ligado a essa questão de segurança. De onde é que vem, Caveira? Porque a gente vê assim, você tem uma postura tão firme, tão de
comigo ninguém pode. Da onde é que vem esse cuidado com a segurança das pessoas? Exatamente. No Congresso Nacional, né, depois de eleito vereador, fui eleito deputado estadual, sempre defendendo a população, falando sobre segurança, fazendo as denúncias, denunciando a corrupção que é endêmica e sistêmica no estado do Pará. E no Congresso Nacional, depois de eleito deputado federal, a comissão a qual me disponibilizaram foi a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da qual sou titular desde o início do mandato, já há 2 anos e meio, né, estamos nesta comissão, dando preferência a esta comissão, que é uma das comissões mais importantes do Brasil, porque sem segurança nós não conseguimos sequer ter uma vida normal, não conseguimos deslocar, não conseguimos sobreviver, que a bandidagem anda solta. Não só a bandidagem da política, que essa aí, a população até hoje está muito insatisfeita com o governo do Pará, com o governo do Brasil e com diversos prefeitos que nós temos aqui no estado do Pará. Então, o crime está em quase todos os locais. Os municípios, o estado e o Brasil hoje não funcionam em virtude do crime organizado que está no próprio governo federal e no governo do estado do Pará. Nós sabemos que o Comando Vermelho, o PCC, e que o CPX é fechado com o presidente do Brasil, né, onde ninguém entra. O ministro Flávio Dino entrou, que é na favela da Maré. Isso é um absurdo e isso traz muito transtorno para o Brasil. A partir do momento em que o presidente da República é um ex-presidiário condenado em todas as instâncias e que ele dá o aval para que jovens saiam roubando celulares e trocando por uma cervejinha, o Brasil começa a andar para trás, a degringolar. Nós sabemos que isso é um absurdo, que isso não é admissível. Quem rouba um celular, e se for o meu, e eu estiver preparado, ele vai morrer sim. Nós não podemos permitir que isso aconteça e não podemos deixar isso ficar banalizado no Brasil. É por isso que a segurança pública hoje está um caos, que existe inclusive a audiência de custódia, que a todo momento existe uma porta giratória nas cadeias públicas, entra e sai a todo momento. O Brasil está um caos e muito há que se melhorar para que a população viva bem. Essa sua sede de justiça, de mudança, de que o Brasil funcione, foi isso que levou você para a política? Exatamente. Depois que percebi que um ex-detento com a ficha criminal imensa era prefeito de São Félix do Xingu e que a maioria da política estava totalmente apodrecida, igual está hoje. A meu ver, 70% dos políticos do Brasil deveriam estar na cadeia. Muito me deixou preocupado e quis ocupar uma cadeira de vereador. Fiz um trabalho tão relevante que fui eleito deputado estadual, pedindo o impeachment do governador Helder Barbalho, CPI, várias denúncias que fiz contra ele no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, que eclodiram diversas operações. E, na sequência, eleito deputado federal, onde voto com os nossos princípios do Partido Liberal. Deus, pátria, família e liberdade. Não tem como errar, né? Ninguém vai votar de forma errada se seguir esses 4 princípios básicos. São votos que, de fato, engrandece e faz com que o Brasil ande no trilho. Ah, legal. Deputado, foi assim, foi em sequência. Você veio primeiro para vereador. Sim. Aí terminou o mandato de vereador. Logo em seguida, você terminou o mandato de vereador ou foi no meio para ser candidato a deputado estadual? Vereador fui 2 anos, 2017 e 2018. Ah, já no intervalo. Em 2019 já me tornei deputado estadual, aí concluí o mandato de deputado estadual e fui eleito deputado federal com quase 107 mil votos de patriotas, de conservadores, daqueles que querem ver
um Brasil cada vez melhor. E a sua votação, ela assim, não é só em um determinado local, né? Você tem assim uma mútua votação. Tive voto em 142 municípios de 144, mesmo tendo visitado apenas 58 municípios durante a campanha. Mas o que você acha que fez as pessoas se identificarem e votar? Porque você teve voto, como você falou, em A credibilidade, dezenas de comunidades, né? credibilidade dos candidatos é muito ruim. As pessoas não têm o mínimo de noção do que é ser um candidato a deputado federal. A maioria deles, grande parte, tem fichas criminais. Outra parte, alguns são analfabetos e são teleguiados. São pessoas que não têm condição de representar um mandato desse, não têm condição de fazer um projeto, de protocolar uma peça. E a maioria deles, como disse, né, grande parte, são semi-analfabetos. Como que vai defender alguém que sequer teve o mínimo de instrução? E não estou aqui querendo desmerecer quem não estudou. Existem pessoas que não estudaram e que são muito instruídas e conseguem, sim, fazer um bom trabalho. Só que a maioria dos políticos, como disse anteriormente, além de ser semi-analfabetos, grande parte deles são corruptos e vagabundos e deveria estar preso. Então é muito fácil quando uma pessoa se destaca pelo trabalho, principalmente prendendo políticos, denunciando uma figura igual o Helder Barbalho, que foi acusado de ser chefe de quadrilha do estado do Pará, a se aparecer no cenário político e as pessoas terem uma esperança de que isso vai continuar. Igual hoje, já estamos aí assinando, salvo engano, o 8º pedido de impeachment de Lula. Pedi também a prisão do general G. Dias, aquele que abriu as portas lá do palácio no dia da invasão do 8 de janeiro. E também pedimos aí impeachment de Alexandre de Moraes, que é o ministro, né, o qual, a meu ver, está a cada dia rasgando a Constituição Federal e desrespeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Você mexe com muita gente grande, né? Agora há pouco você falou em relação a essa questão, né, do que o senhor pensa em relação ao governador Helder Barbalho. Você anda tranquilo na rua ou anda com segurança? Olha, não tenho o mínimo de receio, dirá medo que nem existe no meu vocabulário. Essas pessoas do mal, elas têm que respeitar quem está fazendo a coisa certa. Não temo nada e nem ninguém nessa terra, somente a Deus. E assim vou continuar. Raramente estou com outra pessoa, né? Sou o deputado estadual, na minha época, e até hoje, o mais econômico da vida do Pará. Eu fiquei verifiquei até em relação... Sou o vereador mais econômico da vida de São Félix do Xingu e sou o 10º deputado federal mais econômico do Brasil. Então, não gasto com segurança, não gasto com e outras coisas. Esse dinheiro que é destinado para, no caso, você usar com segurança, a gente estava vendo que você é o 10º deputado federal que menos usa o dinheiro o dinheiro do povo, né? O dinheiro que é destinado, que todos os deputados usam, né? Para alguma coisa, para paletó, para assessorias, para segurança. E, no caso, você faz essa grande economia e esse dinheiro volta para onde? É aplicado em alguma outra situação? Para o lugar de onde ele nunca deveria sair. Inclusive, essas mordomias e regalias de deputados federais, senadores, vagabundos e canalhas, vereadores tão canalhas quanto os senadores e os deputados federais e estaduais, esse dinheiro deveria ser economizado e colocado no lugar correto. Eu acho que nem deveria ter essas verbas. Inclusive, todo e qualquer tipo de regalia e mordomia, eu não sou hipócrita de estar falando isso, eu faço questão de não utilizar. Então, qualquer projeto de lei nesse sentido, que já protocolei vários, eu sou a favor de diminuição de gasto do dinheiro público. Eu imagino que deveríamos hoje um Senado Federal covarde, igual nós estamos tendo no Brasil, que deixa muito a desejar e não faz
o trabalho que deveria fazer, tipo, rasgou a Constituição Federal, impeachment de ministro. Isso aí é o trabalho dos senadores. E esses senadores vagabundos, canalhas, que nada querem fazer, deveriam extinguir esses cargos aí. São 81 senadores, respeito lá uma meia dúzia de senadores. O restante, para mim, tinha que desligar a luz e fechar o Senado para economizar a energia daquele local. E mais, acho que no Brasil são muitos deputados federais, a maioria incompetente, a maioria canalha, a maioria com fichas criminais. Acho que o Brasil não suporta tantos gastos, faça a minha parte e votaria também para diminuir. Né? Em vez de nós termos aí 81 senadores e 513 deputados federais, deveria acabar com 513 cargos, acabando com todo o Senado da República Federativa do Brasil e diminuindo de 513 deputados federais para 81. Nós não precisávamos hoje, a meu ver, mais de 3 deputados federais por estado. Eu acho que não precisava. Eu acho que 3 deputados federais por estado já acabaria com todo o problema do Brasil, que era corrupção endêmica e sistêmica, uma verba imensa para que a maioria gaste de forma errada e a maioria dos senadores covardes, canalhas e omissos, igual está sendo. Então, seria uma solução para o Brasil. 81 deputados federais acabava com o Senado, porque nós não temos Senado no Estado, nós não temos Senado municipal. Por que Senado da República? Eu acho que é um elefante branco de quem não está fazendo muita coisa pelo Brasil, salvo, já disse anteriormente, respeito uma meia dúzia deles ali. Em relação a fazer, né? Você está falando a questão de fazer. Quando aconteceram as eleições municipais, você veio em Santarém várias vezes e apoiar, né, a candidatura de JK do Povão à Prefeitura de Santarém. Os adversários usavam um discurso, que inclusive até hoje eu vi nas redes sociais, se referindo a você e a Éder Mauro, que vocês nunca trouxeram nenhuma emenda aqui para Santarém, para a região. Isso é verdade, deputado? Tanto é que não é verdade que o recurso que nós destinamos naquele momento e antes da campanha, ele, por atraso do governo federal, que é uma pessoa que já foi presa, inclusive um ex-presidiário, atrasou no pagamento dessas emendas. Essas emendas, inclusive, já estão pagas, estão no cofre aqui da prefeitura. Aqui, só eu enviei R$1.100.000 para a prefeitura de Santarém e este ano nós vamos aportar mais recursos. Aqui Santarém precisa de quase tudo. Não é porque o nosso candidato, o JK do Povão, não venceu, nós sabemos do poder do Estado que veio aqui para dentro, inclusive tem várias denúncias sobre isso aí, venceu que nós não vamos aportar emendas, aportar recursos federais. Muito pelo contrário, nosso trabalho vai continuar sendo feito e eu espero que em breve nós consigamos mudar esse quadro político aqui da cidade de Santarém. Eu falei que eu ia perguntar algumas coisas bem mais para a gente saber quem é que está por trás desse grande homem, desse grande defensor. Tem alguém aí que chora? Ou só fala bravo? Vou cantar aquela música do Pablo, o homem não chora, não tem tempo para chorar, é muita preocupação. O Brasil hoje está naufragando, voltamos à era do PT. Eles estão de todas as formas querendo destruir o Brasil. Então não dá tempo de chorar. A gente tem muita raiva. Né? Tem Mas um ódio eu estou muito falando grande. da questão pessoal. O homem é ligado, gente. O homem é ligado 24 horas na política. Eu tento levar para o pessoal, ele vem puxando para a política. Eu perguntei se tem aí alguém aí dentro. Fora a política, esqueça um pouquinho a política. Eu quero conhecer o coração do Caveira. A política me consome quase que 24 horas, inclusive no carnaval agora, né, alguns parlamentares que conheço tiveram em Miami, outros na Bahia, outros nos Estados Unidos, aproveitaram esse carnaval e viajaram para quase todos os pontos turísticos do Brasil. Eu tive em Faro, Juruti,
Terra Santa, Oriximiná, Monte Alegre, Alenquer, Curuá, Óbidos. Andei então essa região toda ali da Calha Norte, tentando levar boas novas, levar emendas parlamentares. Falei com vários prefeitos daquela região, vários vereadores. E a gente não tem tempo nesse momento que estou ocupando a cadeira no Congresso Nacional, sequer para chorar, né? E sorriso também é muito pouco, não tem tempo de sorrir. Fica essa pessoa aqui meio que lutando incansavelmente, querendo dar uma resposta e a todo momento querendo o melhor da população do estado do Pará, bem como do Brasil. Então, a gente está bem representado, né? O homem está ligado 24 horas, pode ter certeza que se for para mexer com a população, você vai estar lá, firme amanhã, e forte. inclusive, nós vamos estar com uma agenda cheia, amanhã é sábado. Falando em amanhã, daqui a pouquinho eu vou chamar uma pessoa importantíssima para bater um papo aqui com a gente, mas antes dele entrar, antes de chamar, uma curiosidade. Em relação a esse próximo assunto que a gente vai falar, eu vi um vídeo seu nas redes sociais, inclusive nas suas redes sociais, onde você fala da farsa da madrinha do agro. Você se refere à nossa vice-governadora Hanna. Exatamente. Você pode explicar para a gente por que você afirma que ela é... Eu não sei por que eles estão chamando ela de madrinha do agro. Olha, foi aprovado um projeto de lei que o governador patrolou a Assembleia Legislativa. A maioria dos deputados estaduais são covardes. Aprovaram uma lei para taxar o agro, para cobrar mais ainda de quem produz, de quem trabalha no campo. Nós sabemos das dificuldades. Hoje está tudo muito caro, muito difícil. E o Helder Barbalho, esse governador que não gosta do agro, que quer transformar o Pará em uma aldeia, ele queria muito aproveitar esse momento para ver se ele arrecadava mais um pouquinho. Não basta os empréstimos que ele fez, que destruiu o estado do Pará financeiramente. São quase 20 milhões ou mais de 20 bilhões. Quase ou mais de 20 bilhões de empréstimo que o governador Helder Barbalho fez. E a grana já gastou toda, não tem mais dinheiro, o Estado está falido, o Estado está quebrado, a Polícia Civil hoje sofre muito, cortaram até o combustível da Polícia Civil, acho que está metade da metade, a Polícia Militar da mesma forma, e todos os órgãos. Eu vejo escolas aí que estão faltando merendeira, faltando merenda escolar, vejo escolas caindo na cabeça dos alunos. Alguns locais, inclusive aqui em Óbidos, tem escolas que estão paradas, não estão funcionando. Eles falam que é em virtude de chuva, de alguma coisa, mas nada justifica um aluno fora da sala de aula. E depois que Helder Barbalho, junto com a vice-governadora, claro que ela faz parte do governo, e junto com a Assembleia Legislativa, volto a repetir, deputados covardes e canalhas fizeram esse projeto de lei a toque de caixa, sem consultar o agro, sem nada. Isso gerou um desgaste muito grande para o governo. Várias manifestações, vários produtores rurais manifestando contra. A popularidade do governador já está muito baixa e ele não aguentou a manifestação tão grande e achou esse bode expiatório, esse boneco de ventrílico, essa marionete que chama Hanna Grazan, que é a vice-governadora, para sair aí pelo estado do Pará, conversando com meia dúzia de produtores rurais, falando que ela convenceu o governador e a Assembleia Legislativa de revogar. Isso não é verdade. Acha que o povo é palhaço, acha que o povo é bobo. Olha, a popularidade do governador estava muito ruim, muito baixa, ainda está, em virtude de ter aprovado uma lei contra a educação, que os índios fecharam lá a Secretaria de Educação, vários índios, se não fosse por eles também, eu acho que não teria acontecido nada. Ele revogou 2 leis que ele passou a toque de caixa, querendo mais dinheiro e mais verba, que o dinheiro dos empréstimos que ele fez, ele já gastou. O Estado está falido e as pessoas vão ver isso no dia a dia. Inclusive, nem cheque moradia não está sendo pago. O pessoal de Redenção está reclamando que o cheque moradia não está sendo pago,
Que vergonha, governador. E aí vem me falar de uma madrinha do agro. É madrinha de quê? De quê? É madrinha de quê? Dessa corrupção que está no estado do Pará? Das operações da Polícia Federal? Ou a senhora não sabe de nada do que está acontecendo? Só se for. Só se a senhora não souber. Aí a senhora é a madrinha. De quê? Madrinha de nada. Madrinha do desgaste do governador. Nós sabemos do tanto de problema que vem acontecendo, né? O tanto de investidas que o agro vem sofrendo de um tempo para cá. Agora, nesse momento mesmo, o IBAMA está dando bote aí em todo mundo, praticando várias atrocidades, várias arbitrariedades. E a madrinha do agro? Cadê essa madrinha? Às vezes eu percebo, a gente percebe que os políticos de esquerda, eles veem o agro como apoiadores de direita. É por isso que pode estar acontecendo esse tipo de perseguição? A política nacional, ela reflete em todo o Brasil. O descondenado Lula, o ex-presidiário Lula, que hoje é chamado de presidente, ele disse que o agro é fascista. Agora, ele não sabe que o agro é uma das molas motoras do Brasil, que faz gerar um PIB imenso e que leva a comida e o pão para a casa das pessoas? Não dá para entender se um presidente da República desse, que foi preso, né, por ter praticado diversos crimes, ele não gosta do agro. Então, consequentemente, o Helder, que é comunista também, o Helder Barbalho, ele gosta das fazendas dele, né? Inclusive ali do outro lado do rio, tem várias fazendas ali que estão sendo abertas agora, desmatado. O IBAMA não vai lá. De quem será que são essas fazendas, né, aqui no município mesmo? Então, é muito estranho um governador que é produtor rural, mas, ao mesmo tempo, ele quer acabar com o agro. O agro é só dele. Um governador que fomenta a Operação Curupira, que ataca pequenos produtores a todo momento, uma operação totalmente arbitrária. É muito lamentável o que este governador faz. Ele é contra o agro. Helder Barbalho é contra o agro. E aí me arrumaram esse boneco de ventríloco para falar que é a madrinha do agro. Só deve ser uma piada, né? Esse é o Caveira. Caveira sendo Caveira. Caveira, antes de chamar o nosso repórter João Coragem, que eu quero que ele bata um papo com a gente em relação justamente à sua agenda que você veio fazer aqui em Santarém, eu quero agradecer aqui todos os nossos parceiros comerciais, né, que é o Posto Pérola. Inclusive, vou lhe convidar hoje, viu, deputado? Para a gente tomar um drink, um chopp lá no Posto Pérola. É um dos melhores lugares aqui de Santarém. Né? Sextou! E hoje o chopp em dobro, tá? Opa. O senhor paga um e eu lhe dou outro. Vamos para cima. Lá no Poço Pérola, que... Daqui a pouco estaremos lá, viu? Só para esquerdalha aí. Vai ser maravilhoso. Marcou um encontro com a esquerda. Vai ser maravilhoso. A Maíra Almeida, que é nossa esteticista maravilhosa, inclusive, tem cuidado muito bem da gente, né? Olha, já se foram aí mais de 30 quilos, viu, deputado? Me preparei para esse grande momento. Eu vou passar lá. E eu tenho uma equipe maravilhosa. A Maíra Almeida é nossa esteticista maravilhosa. Procure por ela que você vai gostar do resultado. A Tapajós Oil também, para trocar o óleo, porque ninguém pode ficar nessa vida sem trocar o óleo. Verdade. Tá? Tem a Tapajós Beach, né, que é nossa parceira também. Um grande abraço aí para Alexandre de Lima Pontes também. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, a todas as redes sociais do JK do Povão. Somando tudo, dá mais de 500 mil seguidores. Todas as pessoas que patrocinam as nossas redes sociais, elas têm resultado, né? E por isso que essas empresas incríveis estão conosco também. Rio Norte Veículos vai estar com a gente na próxima semana falando de carro, falando do sonho, né, de todo brasileiro, que é adquirir seu carro ou trocar de carro. O nosso cartão, que é uma empresa maravilhosa que oferece... A gente sabe, deputado, que Santarém é muito carente na área da saúde e uma empresa como a Nosso Cartão, ela vem trazendo descontos, né, para que você possa ter acesso a consultas, a exames, com um preço super acessível. Por isso,
nosso cartão, nossa parceira, e a gente recomenda para todo mundo. A Tapajós de Prêmios, que está fazendo 6 anos, gente. 6 anos e vai estar dando R$70 mil em prêmios e vários celulares. E você vai comprar bem baratinho aí seu bilhete premiável Tapajós de Prêmios para comemorar os 6 anos dessa empresa incrível que realiza muitos sonhos. Tapajós de Prêmios, hein, galera? A J Gold Financiamentos, para você que busca fazer financiamentos, né, que quer trabalhar, que quer investir em algo e tá sem o recurso, a empresa certa é Tapajós Gold. É a J Gold Financiamentos, tá bom? E a Casa Forte Construção, para construir sonhos, para construir o nosso mundo inteiro, tem que ter uma empresa de construção incrível, e a nossa, que a gente escolheu para ser nossa parceira, é a Casa Forte Construção. Também uma grande empresa para construir e reformar é a Casa Forte Construção. E você, aposentado pensionista que acompanha a gente nas redes sociais do JK do Povão, né, que são muitas pessoas, o lugar certo para você fazer empréstimos consignados, para você emprestar dinheiro do cartão de crédito, para você aposentar também, né? Se você quiser saber tudo sobre aposentadoria, é a AM Consultoria. Minha querida Adriana Mota, um grande beijo, tá? Todos esses nossos parceiros comerciais. E como a gente estava falando, deputado, sobre a sua agenda aqui em Santarém, aqui no município, estou sabendo que o senhor vai amanhã estar lá no Chapadão, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou chamar ele, que também é muito parecido, eu acho que ele é até um pouquinho discípulo, ele é bem discípulo do JK do Povão, que é bem o seu estilo, né? Bolsonaro, bem seu estilo. Ele já sabe que é ele, meu grande parceiro, meu grande amigo, querido, João Coragem. Coragem, esse sim, esse tem coragem. Inclusive, esse nosso repórter, que é um dos melhores do Brasil hoje, ele levou esse assunto lá do Chapadão a nível nacional, né? Porque tem que ter... o microfone do João Coragem tem que ter peito, né? Tem que ter firmeza, tem que ter peito para entrar num assunto desse, de defender o povo e defender uma classe contra um órgão do governo. Não é isso? Exatamente. O nome dele já diz tudo. Coragem. Se não tiver, não adianta querer enfrentar. O João Coragem é diferente de mim. Ele não tem armas, né? É sem filtro também, né, João? É só o nome. Eu ando armado até os dentes, mas o João Coragem, infelizmente, ele não pode ainda. Não tem o porte de arma, né, João? Mas já estou solicitando o porte de arma. Tem que ter o porte de arma. Acho que todo homem tem que estar armado. João, fala mais pertinho aí, João. Acho que todo homem... Você tem muita coragem, mas fala mais de perto. Todo homem, toda mulher tem que estar armado para se defender, primeiramente, e defender terceiros. Eu sou a favor, né, luto para que todos tenham condição de ter sua arma. Alguns, principalmente esquerdopatas, esses doentes aí de partido de esquerda, eles falam, não precisa de arma, não precisa precisa de estudar, precisa de livros. Olha, concordo que precisa de livros, mas também precisa da arma. Logo mais, um país desse onde nós estamos sendo conduzidos por um ex-presidiário acusado de diversos crimes de corrupção e que fala que roubar um celularzinho é natural. Não é natural, não é natural. Nós não podemos admitir isso. E se vier roubar o meu, bala nele, pode ter certeza. João Coragem, te chamei porque você está super inteirado. Inclusive, você vai estar amanhã fazendo a cobertura do Chapadão. E a gente recebeu aqui o nosso deputado federal, o Caveira. E eu quero que você também entre nesse papo aí, porque você está muito bem inteirado em relação ao que vai acontecer amanhã lá no Chapadão. Certo. Boa noite, Nel Fernandes. Boa noite. Boa noite, deputado Caveira. Boa noite a todos os internautas aqui do JCast com a Nel Fernandes. Amanhã, toda a nossa equipe do portal JK do Povão, a gente vai estar fazendo a cobertura. E, delegado Caveira, esse assunto da questão do Chapadão, ele é um assunto de competência federal.
Inclusive, o IBAMA é um órgão, uma autarquia federal. Como é que você vê, delegado Caveira? Você tem acompanhado, a gente tem visto nas suas redes sociais, o seu posicionamento enfático na defesa da classe dos agricultores, dos pecuaristas e do agronegócio. Como é que você vê a sua participação na reunião? Inclusive, o Chapadão espera com muita ansiedade a sua participação nessa reunião. O que fazer para ajudar o agronegócio, o produtor, a ter as suas terras regularizadas na região do Chapadão e, sobretudo, em toda a Amazônia? Não é de hoje que esses órgãos federais, o IBAMA, inclusive, vem cometendo atrocidades. Eles acham que atear fogo em máquinas, em fazendas, atear fogo em casas é normal. Olha, principalmente para o pessoal do garimpo, é totalmente triste essa situação de estar colocando fogo em máquinas. Olha, não está queimando só uma máquina, em moto, está queimando o sonho, está queimando a vida daquelas pessoas. Às vezes aquela moto é a única coisa que esse cara tem. Ele não tem muita coisa a perder. E já disse ao presidente do IBAMA, o Antônio Agostinho, às vezes vai ter derramamento de sangue, que esse povo perdeu a noção. Inclusive, através de decreto, estão querendo dar a eles poder de polícia. Isso é para cada vez reprimir mais quem trabalha no campo, quem trabalha e quem vive do agro. Nós sabemos que o presidente descondenado Lula, ele é inimigo do agro, ele fala que o agro é fascista, então ele quer perseguir essas pessoas, não quer entregar título para regularização de terra. Eu até disse, feche esse IBAMA, esse órgão que não está fazendo muita coisa pelo Brasil, e coloque esses homens do IBAMA para ajudar a regularizar as terras, para que as pessoas trabalhem legalizadas. Infelizmente, na época em que Médici teve aqui na Transamazônica, ele disse, vamos integrar para não entregar. E colocou pessoas aí que já estão há 50 anos, 40, 30 anos, que já são donas dessas terras mais do que qualquer um, que colocaram todo as suas famílias ali para trabalhar, que estão trabalhando nessas terras, e agora, de um momento para outro, estão querendo fazer desintrusões, igual aconteceu lá na Aptereua. Isso foi o maior absurdo, o maior escárnio, um assinte contra o Estado Democrático de Direito. E nós vamos lutar, mais uma vez, contra esse povo para que regularizem essas terras e que dê paz ao homem do campo. Eles só querem trabalhar, não querem nada de vocês, desses governantes covardes, a maioria deles acusados de diversos crimes de corrupção. Vá cuidar da sua vida criminal, deixa o povo trabalhar. O povo do campo merece todo o respeito e toda a dedicação dos que realmente querem defender essa área que é tão sensível e que está sendo tão massacrada, com tanto abuso de autoridade está sendo cometido pelo IBAMA. Nel Fernandes, o Caveira fala numa situação aqui interessante, deputado. Você fala no abuso de autoridade. Veja bem, Nel, toda a região foi testemunha. 2 vereadores, aliás, foram 3 vereadores daqui de Santarém prestar solidariedade, foram tentar pacificar, ajudaram a pacificar, que ali estava um clima muito tenso, Nel. As sensações que a gente está vivendo numa ditadura, num estado de exceção. Brasil sem Veja lei, bem, né? Um parlamentar que tem a prerrogativa constitucional de defender os interesses do povo, como foi lá o vereador André Razeira, do PL, o vereador Malaquias, do PL, e o vereador Elielton Lira, Nel Fernandes. Eles foram lá para apaziguar, tentar conversar, e de forma absurda, delegado Caveira, o IBAMA aplicou uma multa de R$ 21.500 em 2 parlamentares, inclusive em mim, que sou repórter, que estava apenas cobrindo aquela operação. Você fala agora no abuso de autoridade, e eu gostaria de perguntar ao senhor nesse momento, você como parlamentar, como é que você vê, deputado Caveira, essas multas? Eu não vou nem dizer a mim, que sou repórter, eu vou dizer aqui, Nel Fernandes, em relação aos parlamentares que tiveram ali... São fiscal do que povo, são fiscal né? do povo, né? Se o vereador não pode defender o povo, deputado Caveira, amanhã acho que você também pode ser multado. Eu não tenho o inteiro teor dessas multas, não sei nem do que se trata, mas... qual seria o motivo? Segundo o IBAMA, as multas aplicadas aos vereadores é que eles teriam atrapalhado a operação do IBAMA, quando, na verdade, eu
como repórter, estava lá e fui testemunhas, Nel. O que os vereadores fizeram ali, deputado, foi apaziguar a situação, pacificar, inclusive na conclusão da matéria, lá com o comandante Hugo Lois, a participação dos vereadores, Nel, foi fundamental para a desobstrução da via. Em que esses vereadores atrapalharam? Então, deputado, isso nos deixa a gente muito preocupante. Deputado, o senhor tem uma relação muito próxima do presidente Jair Bolsonaro, né? Inclusive a foto dele, eu estava olhando aqui a foto de perfil. Essa situação, deputado Caveira, desse julgamento da primeira turma do Supremo em relação aos atos antidemocráticos, onde uma cabeleireira, Nel Fernandes, uma mulher como você, trabalhadeira, mãe de família, recebe aí uma condenação entre 14 e 17 anos e 30 milhões de multa. Como explicar isso? Como é que vocês estão encarando isso lá no Congresso Nacional, deputado? Olha, um julgamento total, uma ação penal que está acontecendo totalmente política. Nós não sabemos exatamente quando e como começou, porque o inquérito é o inquérito do fim do mundo. Nunca acaba esse inquérito. Ele nunca acaba, mas o final dele, parece-me, né, que não vai ser muito favorável ao Brasil. É uma perseguição, são ministros que atuam politicamente, tanto é que o ministro Flávio Dino já se declarou comunista, tem problema pessoal com o presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, ele é acusador, ele é vítima, ele é juiz. O ministro Zanin é o advogado do Lula. Então, fica muito escancarado o abuso que está acontecendo e enxergamos isso aí que deve cair por terra, porque não tem o duplo grau de jurisdição, que o presidente Bolsonaro não está no cargo, então ele não pode ser julgado pelo STF. E esse é um ponto crucial desta aceitação da denúncia que o procurador da República, né, entregou aos ministros, e os ministros aceitaram essa denúncia, tornando o presidente Bolsonaro réu. Né? Isso por si só não poderia nem existir. E outra, os advogados falaram a todo momento que não tiveram acesso a todas as provas que foram constituídas. Isso existe até súmula vinculante, que o delegado de polícia, durante o inquérito, ele tem que dar acesso a todas as provas ao advogado. Então, eles estão passando por cima de tudo, estão atropelando todos, atropelando o devido processo legal, suprimindo instâncias, e a história falará por si. Imagino eu que a resposta pode estar vindo dos Estados Unidos, porque qualquer um que tenta fazer alguma coisa também é perseguido, né, e é neutralizado de alguma forma. Está lá o Kassab, né, que é um ex-deputado federal, presidente do partido PSD, ele que está apoiando a anistia, que deve ser votada em breve, já desenterraram um processo dele que estava em São Paulo, enviado pelo próprio Alexandre de Moraes. Ele solicitou esse processo de novo para colocar o Kassab, imagino eu, como refém. Deixou de ser um julgamento jurídico para ser um julgamento político. Exatamente. Isso tudo aí tem reflexo nestas decisões que vão acontecer. Né? Imagino eu que deve demorar muito, porque divergências há. O ministro Fux colocou em xeque lá diversos apontamentos, dizendo que juiz que não entende exatamente o que está fazendo, com certeza faz coisas que não deviam. E isso aí cai por terra, o voto dele deve ser contrário em algum momento, e aí vai a plenário. E na plenário deve ter esse julgamento falso, esse julgamento fake, na verdade, que é uma montagem para tirar Jair Bolsonaro da política. Né? Esse julgamento deve cair por terra, imagino eu, acontecer depois do próximo ano. Deputado, amanhã você vai estar lá na comunidade Chapadão. Eu acredito que vai ter muita gente lá, né, João? Muita gente. Pessoas de outras comunidades, de outras regiões, de outras comunidades próximas, né? Cidades, né? Que apoiam essa causa.
E amanhã o senhor vai estar lá, deputado. O que essas pessoas que estão se sentindo injustiçadas podem esperar do deputado Caveira? Olha, onde o mal governa, o povo geme. E é isso que está acontecendo no Brasil. Para quem fez o L ou para quem fez o H aqui no Pará, tem 2 H no Pará, viu? Quero dizer, H mais H. É H de Helder e H de Hanna. Que ela, a madrinha do agro, que eu não sei madrinha de que ela é, está sendo apontada pelo governador Helder Barbalho, esse que foi acusado aí durante a pandemia de ser chefe de quadrilha, está sendo apontado por ele para ser a próxima governadora do Pará. O boneco de ventríloco de Helder Barbalho quer ser a próxima governadora, e dizendo aí que é a madrinha do agro. Então, para quem fez o L e para quem fez o H 2 vezes, tem que repensar muito, porque se estão atacando o agro agora, amanhã ou depois nós vamos ter que tipo de liberdade? Já não gosta da liberdade de expressão. O Lula já disse diversas vezes, o agro é fascista. O que ele faz? O demônio de 19 dedos. O agro é fascista. Que isso, presidente, ex-presidiário? Respeite o homem do campo, respeite quem trabalha e dê oportunidade a esse povo que está sofrendo aqui no Chapadão. Venha com uma grande equipe, regularize essas terras, entregue para o povo, igual o Médici fez há mais de 50 anos atrás. Faça o seu trabalho, preocupe com a economia do Brasil, que vai de mal a pior. A picanha disparou, a cervejinha disparou e agora até o ovo está aumentando muito o preço, o povo não aguenta mais esse desgoverno e é por isso que a popularidade dele derrete. Ontem mesmo eu estava vendo uma pesquisa dizendo que o descondenado Lula tem uma popularidade hoje de 40%. Eu acho que não está nem 20%. Eu acho isso. E, deputado, com o desenrolar dessa situação, depois de 5-0 lá na primeira turma do STF, como é que os deputados da base, que resultado vocês esperam? Na sua opinião pessoal, enquanto deputado que vive lá dentro do Congresso Nacional, você considera que esse jogo de carta marcada vai terminar realmente, já foi indiciado e já se tornou réu? Você considera que eles realmente irão prender Bolsonaro? E qual seria e qual será a reação da direita, dos parlamentares, em relação a toda a militância de direita, se porventura o ex-presidente Bolsonaro vier a ser realmente preso pelo STF? Olha, justiça pode acontecer a todo momento. O descondenado Lula, né, que deveria estar preso até hoje, já está solto. E tem o controle dos ministros na mão dele, né? E está praticando todas as atrocidades. O Brasil hoje está falido. Isso eu falei com o ministro do TCU, quando nós fizemos a denúncia lá do pedido de impeachment do descondenado Lula sobre o pé de meia, que foi uma pedalada aí grande que ele fez, porque não tem dinheiro em lugar nenhum. E o ministro falou, olha, o Brasil está de mal a pior, está quebrada, a dívida a todo momento está aumentando. E o Lula quer taxar todo mundo, quer aumentar impostos, ele quer, de fato, acabar com o Brasil e não para de fazer viagens. Inclusive, nesse momento, ele está no Japão, gastando aí do dinheiro do povo mais de R$40 mil com a diária de hotel. Eu ouvi dizer, essa é uma das diárias mais baratas que ele tem, né? Um hipócrita socialista que quer o capitalismo para ele, mas para o povo ele quer que seja usado o socialismo, usando um sapato de mais de R$10 mil. Então, de onde é que vem essas condições? E eu acredito muito na inocência do presidente Bolsonaro. Já caiu por terra as joias, né? Que quando devolveu um colar, salvo engano, e mais algumas coisas ao Bolsonaro, devolveu também vários containers de coisas doadas ao descondenado Lula, né, que devolveu tudo a ele. Então, também sobre o cartão de vacina, o Gonet, o Paulo Gonet, que é o procurador-geral de Justiça, também ontem arquivou este outro processo. Deve faltar o da baleia, né, molestar a baleia, que é o único do Brasil que foi acusado disso, e aquela outra acusação de estar conversando com embaixadores, que até o próprio ministro Fachin, que também é comunista,
estava conversando com embaixadores em outro momento e foi convidado pelo presidente Bolsonaro para estar fazendo essa conversa, explicando o que ele acha das urnas eletrônicas, né, que diz que tem pouca segurança. E ainda tem o outro processo que Bolsonaro responde, que é o processo, já falei, né, cartão de vacina, também já foi arquivado. Então, eu imagino que muito em breve qualquer brisa acabará com esse furacão que está vindo de inverdades e de denúncias que não poderiam prosperar. Não há como uma mulher que apenas passou o batom em uma estátua ser condenada a mais tempo do que Elisa Natsunaga, que esquartejou o próprio marido, que já saiu da cadeia há tempos. É uma mulher que poderia, às vezes, responder por um dano material, né, que a pena é muito pequena, ela já está mais de quase 2 anos presa, ou mais de 2 anos presa. Isso é irreparável o dano que está causando à família dela. Ela tem 2 crianças, inclusive Augusto Cury fez um vídeo falando disso aí, que jamais será reparado esse dano, né, e que as injustiças do Brasil caiam sobre essas pessoas injustas. Eu a todo momento peço, né, encarecidamente a nosso Criador, peço a Deus para que essas pessoas sejam libertadas. Voto e acredito que todos devem ser anistiados e deixar o Brasil andar sem esses entraves, né, que o descondenado Lula pague por tudo que está fazendo, que esses ministros também, pelo abuso de autoridade e por condenações absurdas que está sendo feita. Nós vamos lutar por isso aí, inclusive toda semana está tendo reuniões, né, do núcleo duro do bolsonarismo, o qual faço parte. Obstrução de pauta no Congresso obstrução também, de né? pauta, nós vamos parar o Congresso Nacional. E outra, se prenderem Bolsonaro, pode ter certeza, o Brasil vai parar, eu não tenho dúvidas que o Brasil vai parar. O povo não aceita essa prisão injusta que querem fazer com o presidente Bolsonaro. Ele é um homem honesto, não acharam dinheiro na cueca dele, ele não matou ninguém, ele não participou de nada. Inclusive, quando aconteceu esse episódio lá do 8 de janeiro, que para mim é um vandalismo, que não tinha arma, não tinha canhão, não tinha exército, não tinha líder, ele estava nos Estados Unidos, ele nem no Brasil estava, e não tem nenhuma prova que ele instigou ou que mandou alguém estar lá para tentar dar um golpe de Estado. Isso não aconteceu, isso é uma narrativa que sequer o ministro Flávio Dino, que na época era ministro da Justiça, colocou as câmeras do Ministério da Justiça, ficar lá em frente, para as pessoas acompanharem. Disse que desapareceu. Se ele engole essas fitas, sei lá, esses HD, né, ele é capaz de engolir qualquer coisa. Ele é uma pessoa totalmente, para mim, descontrolada e que jamais poderia estar participando de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque é inimigo de antes, ele deveria julgar suspeito, né? O Zanin também, o ministro presidente que está à frente desse julgamento fake, eu acho que ele também não deveria participar, que ele tem processos contra o presidente Bolsonaro, ele tinha que julgar suspeito. Então está tudo de cabeça para baixo, diferente dos processos do descondenado Lula, que foi condenado na primeira, segunda e na terceira instância, com amplíssima defesa e com contraditório. Bolsonaro quer patrolar tudo, já começou no STF, vai recorrer a quem? João, interessante. Você tem mais alguma pergunta? Olha, interessante, né? O deputado Caveira, a gente tem acompanhado muito essa questão do julgamento, e o que a gente tem observado é que na dosimetria da pena de todos os condenados do 8 de janeiro, parte da dosimetria da pena ela é referente à tipificação do crime de tentativa violenta de derrubar do Estado Democrático de Direito. Ali ninguém se viu, ninguém com armas, com canhões, com facas. O que viu ali foram pessoas protestando. Realmente, deputado, eu acho que não é muito fácil vocês estarem lá,
porque vocês são minoria hoje, né? O Congresso Nacional hoje é maioria, e a gente espera, deputado, que vocês possam continuar trabalhando com força, e eu creio que o tempo, a história, ela vai dar a honra a todos aqueles que hoje estão lutando pela anistia desses inocentes do 8 de janeiro, né, Fernandes? É isso que a gente acredita, né? Mas aqui também a gente não está muito para estar falando da nossa opinião, né, João? A gente quer aproveitar, deputado, eu sei que a gente vai ter muito assunto ainda para conversar, mas, desde já, a gente já quer agradecer a sua presença em Santarém, né, para amanhã, para esse grande evento, e quero agradecer também, viu, João, a sua presença aqui. Mas antes da gente se despedir, que a gente já está quase se despedindo, já começaram a levantar ali as plaquetinhas de 4 minutos. Deputado, vamos aproveitar então para saber mais sobre o seu futuro político. O deputado Caveira vai vir à reeleição para deputado federal ou vem candidato ao Senado, ao governo? O que a gente pode esperar do futuro político desse destemido deputado Caveira? Eu fui vereador mais bem votado em São Félix do Xingu, na sequência deputado estadual, e com mais 4 anos que estava deputado estadual, fui eleito deputado federal com quase 107 mil votos. Meu objetivo é a reeleição como deputado estadual e alcançar aí a cifra de 200 mil votos. Essa como deputado federal, meta. então. Essa é a nossa meta. Certo. Deputado, qual é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que são isentões da política? Qual é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que lhe admiram e que acham que político é tudo igual? Qual é a sua mensagem para essas pessoas? É só ele assistir esse podcast e desafiar os demais deputados federais, senadores do Pará, ou deputados estaduais a falar metade do que eu disse aqui, com toda franqueza, sem filtro, sem roteiro, né, e sem saber exatamente quais seriam as perguntas, né, quando a pessoa vai falar a verdade, ele não precisa de maquiagem, nem de filtro, e muito menos de roteiro. Então é muito fácil tá contando a vida da maioria dos políticos do Brasil e mostrando que a diferença se faz com atitudes. Já comprovadamente, sou o deputado federal e estadual mais econômico da vida do Pará. Isso aí, por si só, já me separa de 90% dos deputados do estado do Pará, bem como do Brasil. E outra, uma coisa muito importante, que quero deixar aqui gravado, e que as pessoas prestem muita atenção. Deputado, fui vereador estadual e federal. Ficha limpa. A maioria são canalhas que já foram até presos, igual o ex-presidente e atual presidente Lula. A maioria são perseguidos pela Polícia Federal. A maioria são bandidos que, a meu ver, deveriam estar na cadeia. Faça uma comparação de quem é quem, que vai ver que nem todos são iguais e nem participa dessa máfia que vem acontecendo aqui no estado do Pará, que é uma das piores do Brasil. Que bom, então. Que bom, então. João, muito obrigada pela sua participação aqui. Quero dizer que você continuou na minha lista também, viu? Agradeço. Quero também colocar você ali na minha frente, que eu quero muito saber se essa coragem... de onde que vem essa coragem e se é só coragem mesmo aqui na frente das câmeras ou se lá fora das câmeras também tem essa coragem. Eu já sei, né, que eu sou amiga íntima do João. Olha, inclusive, eu me inspirei muito, deputado Caveira, no seu mandato de deputado estadual. Estou falando inclusive, que tem conheci o Caveira lá na Alepa, lá. A gente se inspirou muito do seu mandato. Queremos aqui parabenizá-lo pelo seu trabalho, o que nós desejamos aqui no podcast do JK, com a Anel Fernandes, é que você continue esse seu trabalho defendendo a população, e o que nós desejamos é sucesso e que amanhã nós possamos ter uma excelente reunião lá no Chapadão. Tá bom, muito obrigado. Suas considerações finais. Grande repórter João Coragem, a Nel Fernandes do Brasil e a todos os ouvintes deste sincero podcast JCast.
Muito obrigado. Tem algumas pessoas aqui online, inclusive tem gente pedindo, deputado, faça algo a mais pelos motoqueiros. Já está sabendo aí, viu, deputado? Só não sei o que eles querem, mas depois a gente vê o contato aqui para pedir para o deputado. Tem gente aqui de outros lugares, eu estou sem o óculos, não dá para enxergar direito. Muitos fãs, né, Cíntia? A gente agradece o carinho de todos, pode entrar em contato aí comigo direto nas minhas redes sociais, principalmente pelo Instagram, @Delegado Caveira, mandar o direct, que eu faço questão de tentar responder a todos. Olha aí, viu, gente? Quiser falar com o deputado Caveira, tem alguma grande... Demanda, denúncia, né? denúncia pedido. também, né? Denúncia, a maioria das denúncias Não pode eu ser recebo. muito pessoal, né? Tem que ser coletivo, né, Pública. deputado? A gente defende a população. O interesse é pró-Brasil, pró-Estado do Pará. Né? Então, é só seguir aí as redes sociais do deputado Caveira. Aproveita para seguir também nossas redes sociais, né? João Coragem, João Coragem, _STM no Instagram. Siga-nos. Neo Fernandes do Brasil. E o portal JK do Povão Online. Siga-nos. @Delegado Caveira. Tá certo, gente. Muito obrigada. A gente já agradeceu os nossos parceiros comerciais, agradecer a toda a nossa equipe de produção, né? Toda a nossa diretora Cíntia, que está ali só levantando as plaquinhas, ao nosso diretor-geral JK do Povão. O Marcos Sem lá na ele, redação, o Marcos lá na o redação, Marcos, nosso amigo né? Breno. Sem o JK do Povão, nada disso estaria acontecendo, né? A gente agradece a grande oportunidade também que eles nos dão, né? De crescimento pessoal e profissional. Valeu, JK! 22. A todos os nossos os ouvintes, João. Os internautas. A todos os nossos internautas, né? Forte abraço para Curtindo. todos vocês. O Breno, né, nosso grande parceiro também, que está aí por trás desse podcast, a Glaucia Rodrigues, que é a repórter mais linda desse Brasil. É verdade. Toda a nossa equipe, ali nossos amigos ali que estão na parte da produção, né? A Glaucia Afonsinho. Rodrigues fez uma macarronada pro delegado Caveira hoje aqui, que não está no gibi. Delegado, deputado obrigado. federal Caveira, muito obrigada pela sua participação. Conte comigo. Conte conosco aqui também, muito obrigada e continue Caveira. trabalhando Vamos parar, muito. obrigado pelo carinho. Continue trabalhando muito pelo nosso Pará, por Santarém, já foi respondido sim, deputado Caveira trouxe já emendas aqui para ser mais de Vai trazer mais. mais de 1 milhão de emendas para Santarém, para a saúde, né, deputado? Também. E vai continuar trazendo mais, porque ele é deputado federal do Pará. Muito obrigada, gente. Obrigado. Tchau, pessoal.